cuidados no preparo de alimentos pode trazer grandes perigos e aumento no número de doenças causadas pela ingestão de alimentos. Eu sou o Dr. John, do canal Eu Investigando Ciência, e vamos falar nesse vídeo sobre os perigos de se consumir alimentos contaminados. Entre os perigos principais, nós temos o possível aparecimento de surtos de doença de origem alimentar. Mas o que caracteriza um surto de uma doença de origem alimentar? Esse surto ele pode ser caracterizado pela ocorrência de 2 ou mais casos de doenças associadas ao consumo de um único alimento, de um alimento contaminado, tanto pelas células de um patógeno ou pela toxina. Essas são as chamadas doenças veiculadas por alimento. E como pode ocorrer a doença veiculada por alimento? Como o próprio nome já diz, a doença veiculada por alimento é aquela doença causada pelo consumo do patógeno ou da toxina presente no alimento durante o consumo. A condição para que isso aconteça seria a existência de uma quantidade suficiente de micro-organismos ou toxinas capazes de causar essa doença no indivíduo após o consumo do alimento contaminado. Mesmo em baixa concentração, alguns micro-organismos ainda são capazes de causar a doença no indivíduo. Aqui nós temos um exemplo da Escherichia coli. Como se classificam as doenças veiculadas por alimentos? Essas doenças veiculadas por alimentos podem ser divididas em intoxicação alimentar, que seria a doença causada pelo consumo da toxina produzida pelo micro-organismo. Então, o micro-organismo, durante o seu metabolismo, produz a toxina que é consumida pelo consumidor que adquire a doença. Quais são os principais exemplos de micro-organismos causadores? Nós teríamos o Bacillus cereus, Staphylococcus aureus e o Clostridium botulinum como principais representantes. Número 2. A infecção alimentar. A causa da infecção alimentar seria a ingestão de células viáveis de micro-organismos patogênicos. Esses micro-organismos são capazes de entrar no tecido, na mucosa e causar grandes danos a esse indivíduo. O que acontece? Basicamente, esse micro-organismo ele tem a capacidade de aderir na mucosa intestinal, se proliferar e colonizar aquela mucosa. Essa invasão das mucosas e tecidos, com a produção de toxinas, ainda tem pode causar alteração no funcionamento intestinal desse indivíduo. Os principais micro-organismos envolvidos seriam a Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, entre outros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te espero no próximo.